Olá, muito boa noite. Já estamos no ar com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Os destaques desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente abre essa edição com a metralhadora giratória de Donald Trump, mais uma vez disparando para várias direções, da Ucrânia aos vizinhos México e Canadá. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, com as últimas informações sobre as falas do presidente americano, tem assunto para todos os gostos. Bem-vindo, Luca. Bom trabalho para você. Boa noite. Poderíamos ficar aqui até no final de semana analisando essas falas. Tiago, boa noite a você, a todos que nos acompanham. O presidente Donald Trump confirmou o tarifaço principalmente aos seus vizinhos, Canadá e México, algo que tinha sido confirmado, no começo do mês de janeiro, durante o começo da sua posse, mas que teve um adiamento. Trump disse que a partir então do dia 2 de abril, as tarifas de 25% para o México e para o Canadá serão colocadas em vigor. Nós vemos que, neste momento, aquelas negociações feitas para controlar a imigração ilegal e também o fluxo de drogas para os Estados Unidos, segundo ele, tem surtido efeito, mas por conta do grande número de mortos que o fentanil promoveu nos Estados Unidos e que, na visão dele, seria a culpa do México e dos Estados Unidos por permitir a entrada desta droga no território norte-americano, as tarifas deverão ser impostas. Para a União Europeia, quando perguntado, ele disse que nada foi discutido ainda de forma detalhada, mas também prevê tarifas de 25% para os países europeus. Donald Trump disse, e abro aspas, "Adoro os países da Europa, mas a União Europeia foi feita para ferrar os Estados Unidos. Sejamos honestos." Fecho aspas. Tudo indica, então, que a viagem feita pelo presidente Emmanuel Macron na semana passada para tentar dissuadir Donald Trump de aplicar tarifas aos aliados históricos europeus não deu certo e uma nova rodada desse tarifaço deve ser anunciado para o bloco europeu já na próxima semana, o que preocupa bastante o mercado e também os próprios europeus que estão arcando com um custo cada vez mais alto da defesa própria, agora que também os Estados Unidos dá indicativo de abandonar militarmente os seus aliados desde o final da Segunda Guerra Mundial. Obviamente que muitas dessas promessas precisam ainda ser concretizadas, mas nós estaremos aqui de olho vendo quando isso será mesmo colocado em vigor. Todas essas declarações, Donald Trump vai receber Volodymyr Zelensky amanhã. E qual é a expectativa? O que se espera? O que eles podem, pelo menos, tentar um acordo em relação à guerra? Olha, Tiago, muito foi dito essa semana sobre o acordo de minérios entre os Estados Unidos e a Ucrânia, na qual a Ucrânia possibilitaria os Estados Unidos fazer a exploração desses minerais de terras raras e outros importantes recursos desta natureza para compensar os gastos americanos durante a guerra. Donald Trump disse que, então, um acordo deverá ser assinado na sexta-feira, quando Volodymyr Zelensky é esperado em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Quando questionado sobre os acordos já sendo costurados com os russos, ele disse que vai tentar fazer o melhor acordo possível para que a Ucrânia detenha a maior quantidade do seu território no que for possível militarmente de se alcançar. E também já deixou claro que a OTAN pode ser completamente esquecida como um objetivo da Ucrânia. A adesão à OTAN, algo que o presidente Zelensky queria desde o começo e também tem reiteradamente pedido para terminar essa guerra, é algo que os Estados Unidos, pelo menos na negociação de Donald Trump, não consideram neste momento, e ele inclusive disse que acredita que a aliança militar ocidental tenha sido o maior responsável pela guerra e pela invasão dos russos, que, segundo aquilo que ele conhece de Vladimir Putin, ele não gostaria de invadir e apenas o fez por conta do bloco ocidental. Muitas dessas declarações já estão sendo repudiadas pelos aliados europeus, que dizem que ele acaba acusando o invadido e a nação que foi, que teve a sua soberania atacada como o responsável por uma guerra de um vizinho que é muito mais poderoso do aspecto militar e econômico. Obviamente que nós ficaremos de olho também nesta viagem oficial de Volodymyr Zelensky, que agora se vê em uma posição muito difícil para negociar o futuro da Ucrânia. Tudo isso com muita repercussão na Europa, é natural, né? Luca, bom descanso para você. A gente volta a se falar nessa sexta-feira, já com o resultado, talvez, desse encontro amanhã. Até mais tarde também.